Quais os critérios normativos utilizados na análise de flexibilidade? Tem algum critério normativo mais usado, talvez algo nesse sentido? E como que eles influenciam o projeto e a instalação das linhas de caldeira? Esses critérios, a influência deles e quais são? Bom, os critérios normativos são justamente vêm das normas, ou como a gente falou mais cedo, de procedimentos internos de clientes. Então, tem clientes que impõem algumas condições, ou seja, eu não aceito esforços de mais do que tantos quilos ou tantas toneladas para a tubulação desse tamanho. Você precisa contornar essa situação, você precisa fazer uma instalação que não gere esse tipo de esforço. E os próprios códigos, realmente as próprias normas que regem o que é que limitam a instalação. São as tensões internas provocadas na tubulação. Então, você não pode exceder o limite de tensão admissível em uma tubulação, ela vai ser tensionada quando for aquecida, quando for submetida a condições de contorno, e os limites dos equipamentos a que essa tubulação está conectada. Então, eu não posso exceder os esforços admissíveis pelos equipamentos que fazem parte do sistema, tanto pela caldeira quanto pelos consumidores de vapor. E normalmente os consumidores de vapor eles fornecem o esforço admissível para aquela conexão de vapor no seu equipamento. Quando é um consumo mais simples, aí entra o boletim que eu falei, por exemplo, do WRC, que a gente consegue determinar qual seria o máximo admissível para aquele ponto. E a análise de flexibilidade, ela é justamente você percorrer essas limitações, atender a todos esses critérios da forma mais eficiente possível. Porque você consegue de muitas formas dar flexibilidade a uma tubulação, uma instalação de ter uma caldeira. Eu consigo instalar juntas de expansão, eu consigo instalar suporte de mola, mas existe também as formas mais simples de você fazer isso, que é você pensar bem onde você vai posicionar cada equipamento, por onde essa tubulação vai passar, qual é o arranjo, como a gente chama, que é o caminho que a tubulação percorre, qual é o arranjo que essa tubulação vai fazer, para evitar que ela chegue num ponto de conexão eu brinco dizendo isso, né, com muita vontade de se mexer. Tem uma, tem uma análise que eu faço quando a gente está analisando a flexibilidade, que eu modelo o sistema e eu solto o sistema. Eu ancoro ele só em uma ponta e eu vejo como ele se comporta para o resto. Eu vejo para onde ele se dilataria se ele não tivesse restringido. E aí, quando você faz um sistema de tubulações com boa flexibilidade, você vê que o bocal ele fica muito próximo, os dois flanges eles não tentam sair muito. E quando o sistema não tem muita flexibilidade, você vê que eles fogem um do outro. O flange da tubulação ele sobe, ele desce, ele se afasta. E isso, quando você tenta se opor a essa vontade natural, digamos, da tubulação de ir para aquele lugar, é onde você gera os esforços. Então, a gente consegue até analisar, a depender do sistema, porque tem sistemas que eu não posso aquecer abertos, mas a gente consegue analisar a flexibilidade de uma forma até empírica, você vendo como o sistema se comporta a depender da variação de algumas condições. Às vezes, em alguns diagnósticos, a gente precisa fazer isso. A gente modifica a suportação da tubulação para entender se é aquilo mesmo que a gente está pensando e está acontecendo. Sempre de maneira provisória, para poder fazer o projeto realmente definitivo.